Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. Eu sou o André Otávio Assis Muniz e se você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre os livros que escrevi, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar os links para eles e para a nossa Escola da Tradição Primordial. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho para receber as notificações e se quiser ter acesso aos vídeos exclusivos, torne-se membro. Clica aí no botão Seja Membro e escolha um plano. Neste vídeo eu vou falar sobre as diferenças entre o maçom real, verdadeiro, efetivo e o maçom virtual. O maçom que é apenas no papel e no número do grau formal. Eu já tratei sobre o tema, ao menos de passagem, em outros vídeos, mas me parece que é um tema que suscita muita dúvida entre maçons. E quando eu falo aqui de maçom virtual, eu não estou me referindo a maçom de internet, né, mas sim virtual, no sentido do que poderá vir a ser, existir, acontecer, né, ou seja, o possível, aquilo que é factível, existente apenas em potência ou como faculdade, sem efeito real, apenas simbólico, né? E quando eu uso o termo maçom simbólico, eu não estou falando no sentido daquele que participa apenas dos 3 primeiros graus, né, da chamada maçonaria simbólica ou da maçonaria azul. Esse nome, na verdade, maçonaria simbólica, deveria ser estendido a toda a maçonaria que é praticada em loja, uma vez que todos os graus, sejam eles os da maçonaria azul, verde, vermelha, negra ou branca, ou seja, loja simbólica, loja de perfeição, capítulo, areópago, oficina de kadoshi, consistório e supremo conselho, ou seus equivalentes, né, em todos os ritos, na verdade todos esses graus são graus simbólicos, ou seja, são representações, são figurações dos graus reais. Então vamos entender o seguinte: a maçonaria é uma forma de iniciação por enxertia, ou seja, o indivíduo que é iniciado nela, ele é enxertado numa determinada cadeia de transmissão. E o que é essa transmissão? É a transmissão de um conteúdo iniciático, de uma influência espiritual que o indivíduo deve compreender, desenvolver em si mesmo e realizar, ou seja, transformar em realidade, em sua vida, né? Então, não adianta nada, absolutamente nada, ir para uma loja, passar por formalidades que muitas e muitas vezes são extremamente mal executadas, inclusive, né? E não trabalhar a si mesmo no sentido de realizar os ensinamentos recebidos. Então, se você entrou na maçonaria achando que os maçons vão te ajudar muito, né, que você vai ser apoiado de todas as formas, você vai, na verdade, quebrar a cara, né? A maioria das vezes que eu precisei de apoio, eu não tive, né? Já tive a amarga experiência de ser atendido com extrema má vontade por irmãos que se negaram a prestar favores mínimos, né? Alguns mal me atenderam pelo WhatsApp ou se deram ares de grande importância. Os poucos que ajudam são a exceção, não são a regra, né? Então, em geral, a conversa de que um ajuda muito o outro, etc., né, que maçom não passa aperto, não passa dificuldade, isso aí é papo furado, a maioria não está nem aí, né? Só ajuda se tiver algum interesse envolvido. Agora, se você atrasar a mensalidade da loja ou deixar de pagar alguma coisa, logo, logo, os seus queridos irmãos lembram de você. Então, quando nós entramos na maioria dos templos maçônicos aqui no Brasil, nós olhamos para o teto e lá nós vemos uma abóboda estrelada, né? Nessa abóboda nós temos o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, né? As direções, como o leste mais claro e o oeste mais escuro, como se fosse uma manhã, né? No entanto, essa abóboda estrelada ela não é real, né? Então, essa abóboda estrelada é o céu real, o sol pintado no templo, no teto do templo é o sol real, a lua é a lua real? É óbvio que não, né? Se eu olho em volta do templo, eu vejo ali
os signos do zodíaco, indicando a passagem do tempo, né? O trajeto do Sol pelas casas zodiacais. No entanto, o Sol pintado no teto, ele não se desloca como o Sol real, né? Da mesma forma, no Oriente, lá no retábulo do Oriente, nós temos o Sol e a Lua de novo. Dentro do templo, então, há 2 sóis e 2 luas, né? Então, o Sol e a Lua do Oriente também são representações, são símbolos, né? Por quê? Porque o templo, ele representa o mundo, ou seja, as ações que se desenrolam simbolicamente no templo, elas devem, de modo real, se desenrolar no mundo, né? Então, a diferença entre um maçom virtual ou simbólico e um maçom real é a mesma diferença entre o sol real e o sol pintado no teto do templo. Então, o sol real, ele é imenso, ele emite luz e calor, ele dá vida e ilumina a tudo, né? Já o sol pintado no teto, ele é apenas uma figuração, é apenas um desenho que não emite calor nem luz, né? Ele não regula o dia e as estações, enfim, é apenas uma representação, né? E nesse ponto, nessa confusão entre maçom real e maçom virtual, residem muitos problemas, né? E eu creio que o maior problema é a autoilusão, né? Eu chamo aqui de autoilusão, nesse caso específico, a ideia irreal que alguns maçons têm sobre si mesmos, né? Então há uma grande confusão entre obter graus virtuais, ou seja, aqueles graus que nós recebemos em lojas, em capítulos, em supremos conselhos, etc., e os graus reais, né? Ou seja, aqueles que o indivíduo consegue efetivamente realizar, transformar em algo efetivo em sua existência, né? Então, receber graus formais, ou seja, passar pelo ritual, receber um diploma e um paramento, é apenas uma representação, um símbolo daquilo que nós devemos alcançar e realizar em nossas vidas efetivamente. Em outras palavras, você pode receber quantos graus puder receber e continuar perfeitamente profano, né? Você pode ser grau 33 de modo formal e não ter de fato realizado nem o grau 1, né, de aprendiz maçom. Pode continuar ser grau 33 e continuar tão profano ou até mais profano do que antes de ter sido iniciado na maçonaria. A graduação iniciática real, ela diz respeito a graus de conhecimento efetivo, ou seja, da teoria e da prática de cada grau. Cada grau é como um esquema, né? Um conjunto de operações envolvendo conhecimento e prática, que o iniciado virtual ele deve efetivar, transformar em realidade. Sem essa efetivação, os graus formais eles não representam realização iniciática nenhuma, né? E aí há outros pontos que nós precisamos explorar aqui também. Então há uma confusão enorme entre hierarquia iniciática efetiva e hierarquia administrativa, né? Como se as instituições maçônicas, ou seja, os agrupamentos civis, com CNPJ, com estatutos, com regulamentos, com cargos administrativos, fossem iguais à hierarquia iniciática, né? Então vamos entender isso. Os cargos administrativos que compõem uma instituição maçônica, eles são cargos profanos, apesar de afetarem a parte administrativa e ritualística das lojas ou das organizações que estão filiadas àquela instituição. Eles não representam nenhuma superioridade de um ponto de vista iniciático. Por quê? Porque a superioridade iniciática ela é dada pelo conhecimento efetivo, ou seja, aquele conhecimento que tem o poder de transformar efetivamente a individualidade, né? Então, da mesma maneira, um indivíduo que tem um grau formal superior a outro,
ele pode ser, na realidade, inferior a ele enquanto hierarquia iniciática efetiva. Então vamos supor o seguinte, nós temos um companheiro e um mestre, né? O mestre, ele recebeu o terceiro grau formalmente, mas pode ser que ele não tenha conseguido realizar nem o grau 1, nem o grau 2. E às vezes aquele companheiro, ou seja, que formalmente ele está num grau mais baixo do que o mestre, ele tenha conseguido realizar o grau 1 e o grau 2. Então, na hierarquia iniciática efetiva, ele é superior ao outro que formalmente é superior a ele. Então, há indivíduos que demonstram tanta ignorância e cegueira em relação ao conhecimento iniciático que eles fazem prova explícita, né, de sua completa profanitude, independentemente dos graus virtuais que eles tenham. O René Guénon, né, no livro Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, ele escreveu o seguinte: basta dar uma vista de olhos aos vestígios de iniciação que persistem no Ocidente e verificar, né, o que algumas pessoas, na falta de qualificação intelectual, fazem dos símbolos que são propostos à sua meditação, para ter certeza que elas, sejam quais forem os títulos de que estão revestidas e os graus iniciáticos que receberam virtualmente, nunca chegarão a penetrar no verdadeiro sentido, né, mesmo no menor fragmento da geometria misteriosa dos grandes arquitetos do Oriente e do Ocidente. Então, outro ponto importante a salientar é que, graças à ignorância, né, algumas instituições estimulam a ideia de que os seus cargos conferem uma superioridade e um poder aos seus portadores, né, ou que a mera recepção de graus virtuais numéricos estabelece uma hierarquia iniciática real. Então entendam o seguinte: avental enfeitado e colar brilhante não representa a hierarquia iniciática real, né? Só o conhecimento efetivo, que é intangível e não pode ser avaliado senão em médio e longo prazo, é que diferencia efetivamente a hierarquia iniciática, né? Então, quando as instituições maçônicas elas fomentam essas ideias falsas sobre as hierarquias iniciáticas, elas acabam prestando um real desserviço aos seus filiados. Então, com muita razão, o Júlio Zévola, no seu texto sobre os limites da regularidade iniciática, ele escreveu que a continuidade das influências espirituais é de fato ilusória quando não existem representantes dignos e conscientes de uma cadeia dada e quando a transmissão se converteu em quase mecânica, né? É um fato que existe a possibilidade, neste caso, de que as influências espirituais se retirem, né? Razão pela qual o que resta e é transmitido não é nada mais que algo degradado, um simples psiquismo, inclusive aberto a forças obscuras, de tal maneira que a adesão à organização correspondente, para quem aspira verdadeiramente o alto, se transforme em uma desvantagem e em um perigo ao invés de um socorro. Eu já vi isso acontecendo muitas vezes, né? Indivíduos que, em vez de se tornarem pessoas melhores ao entrarem para a maçonaria, se tornaram piores. Então, antes de entrar, eles bebiam, por exemplo, álcool em quantidades moderadas. Depois que entraram, então passaram a se embebedar nos jantares depois das reuniões. Então, indivíduos que não tinham vícios e passaram a ter com o estímulo de outros maçons, né? Outros eram pessoas razoáveis e humildes e tornaram-se arrogantes e cheios de soberba depois de receberem graus e cargos na maçonaria. E isso é exatamente o fruto dessas forças obscuras que tomam o lugar das influências espirituais,
que se retiram, né? Então, eu já vivi situações dentro da maçonaria em que eu tentei, por exemplo, falar com irmãos que ocupam cargos e eles sequer tiveram o respeito e a boa educação de me atender, né? Então, uma vez, por exemplo, eu tentei falar com o secretário de um Supremo Conselho lá no Rio de Janeiro e ele, reiteradas vezes, mandou dizer que não estava, né? Em uma outra ocasião, eu pedi a um irmão o telefone de um outro irmão, né, que ocupa um cargo importante, e ele simplesmente visualizou e não respondeu, como se ele não tivesse a mínima, né, obrigação de ter educação, de tratar ou de responder. Enfim, isso sem contar os irmãos, entre aspas, que acham que têm o direito de destratar os outros, né, serem grosseiros, etc., porque eles têm cargos, né? E isso, olha, porque eu também sou grande secretário, imagino qual deve ser a conduta dessas pessoas para com irmãos que não têm qualquer cargo, né? Então, a vontade que eu tenho, às vezes, é de dar até os nomes aqui, né? Mas como eu não tenho tempo para bate-bocas, eu não vou citar nem os nomes e nem as instituições, né? Esse pessoal esquece que quando eu falo aqui, eu falo para milhares de pessoas e que o alcance é bem maior do que o deles falando em suas lojas. Mas olha, tem muita gente que merecia, viu, ser exposta. Enfim, eu creio que já deu para entender o que é o maçom real, né? E que o maçom real ele é reconhecido pelo seu conhecimento, pelas suas realizações espirituais efetivas, e não pela carteirinha e nem pelo cargo que ocupa na instituição A, B ou C. O sol real dá luz, vida e calor. O maçom real ele dá exemplos, ensinamentos e ilumina a vida dos seus semelhantes. O sol pintado do teto do templo é apenas uma representação. O maçom virtual ou simbólico, aquele que só tem diploma e avental, é também apenas uma representação. A maçonaria ela é simbólica porque se serve de símbolos para representar realidades, né? E essa maçonaria simbólica, né, virtual, ela só faz maçons simbólicos e virtuais. Então, o maçom que acha que maçonaria de verdade se faz em loja, né? Isso aí é uma frase que se diz, não, maçonaria se faz em loja. Quem acha isso não entendeu nada do que seja de fato a maçonaria. Obrigado por ter me assistido até aqui, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.